Boa tarde, pequenininho Jessé. Como é que vocês estão? Meu terceiro ano. Eu estou com tanta saudade de vocês que eu queria poder estar dando aula a vocês bem pertinho de vocês para dar um cheiro na cabeça e começar essa aula bem divertida. A tia vai falar aqui um pouquinho hoje sobre a população. Como assim, tia, população? A população urbana e a população rural. E as diferenças das casas de cada um, no caso, as diferenças da moradia e os direitos que cada um tem de ter para ter uma moradia digna. Mas, tio, o que é a população? A população são o conjunto de pessoas, ou seja, as várias pessoas que vivem em uma cidade ou na zona rural. Então, no final, forma a população do município, e depois forma a população do estado, depois forma a população do país. E a moradia são as casas, o jeito que a casa é, deixa de ser, tá bom? A gente vai começar falando da população urbana. E urbano é a cidade. Lembra que a tia falou que tem a paisagem rural e a paisagem urbana. O rural é o sítio, o urbano é a cidade. Então, a paisagem urbana, ela possui influência, ela vai ter influência na vida das pessoas, ou seja, ela vai afetar a vida das pessoas. E provavelmente quem vai viver nesse lugar vai ser mais agitado. E quem vive nas cidades grandes, tipo como Campina, vai ser mais agitado ainda do que quem mora numa cidade menorzinha. Por quê? Porque uma cidade menor é mais perto, você tem como ficar fazendo as coisas em casa. Tipo, quando tia morava na cidade dela, tia ia trabalhar, mas ia almoçar em casa, porque ele tinha o quê? Gastava isso uns 10 minutos. Então, aí quando tia foi morar em Campina, tia foi trabalhar na escola, ela vai para a escola, mas só chega em casa depois de 1 hora da tarde, porque é o tempo que tia demora a chegar na casa da escola para a casa dela. Isso aqui é uma cidade grande. Isso é Campina Grande, uma foto aérea. Já essa cidade é a cidade de tia, Santa Luzia, e ela é menorzinha. Então, por ela ser menorzinha, a gente consegue andar mais. Então, a qualidade de vida de quem vive na cidade grande é bem menor do que quem vive em cidade pequena. Por quê? Porque é mais corrido, quem mora na cidade grande é mais cheio de gente. E a cidade menorzinha, ela é mais tranquila, você consegue ir com mais facilidade. Já a população rural, ela também é afetada pela paisagem rural, ou seja, como no sítio a gente vai ter plantação, a gente vai ter criação de bichos, vai ser uma vida diferente. Por quê? A hora de levantar, a hora de deitar, o contato com a natureza. Isso vai dando uma qualidade melhor de vida a quem vive no sítio. No entanto, com o passar dos anos, ficou difícil de você conseguir criar no sítio, você conseguir plantar e ter suficiente para você poder se sustentar. Então, iniciou uma coisinha chamada êxodo rural, que é esse que está nesse segundo tópicozinho aqui, ó, esse aqui, ó, êxodo rural, tá? O que é isso? É a saída de quem mora na zona rural para ir morar na cidade, ou seja, provavelmente os nossos avós, nossos bisavós, saíram de suas cidades, dos seus sítios, que no passado a grande maioria das pessoas viviam no sítio, e foram morar na cidade. Então, o pessoal saía do campo para ver se tinha uma melhor condição de vida, ou seja, saía do seu campo, que essa imagem é principalmente da zona rural do sul e sudeste e do Brejo, da parte mais litorânea, mas muita gente que morava como essa imagem, por exemplo, ela é mais do sertão. Então, quem mora no sertão, que chove menos, geralmente tem mais dificuldade de morar na zona rural. Então, essas pessoas elas vão e saíam dos seus sítios para
para as cidades para conseguirem melhores condições de vida, um emprego melhor, uma moradia, mas nem sempre acontecia, mas existia, mas também não tinha mais como voltar para o seu sítio, porque geralmente era vendido. Então, o êxodo rural é isso, é você sair do sítio para morar na cidade. Aí, com esse aumento do pessoal indo para a cidade, morar na rua, que muita gente diz que o sítio é distante da rua, a rua é a cidade. E com isso foram se formando os bairros. Mas o que muita gente não sabe é que a grande maioria do material que se tem para construir a casa, o telhado, as paredes, o reboco, vem do sítio, ou seja, é muito comum a gente ter telha e tijolos para construir a parte da casa e cobrir o teto. Essa telha e esse tijolo é feito de argila, e essa argila vem nada mais nada menos do que da zona rural. A grande maioria vem dessa parte da zona rural. As telhas também são feitas no processo em olerias, hoje em dia tem cerâmicas e tal, mas é vindas da zona rural. A madeira para colocar no teto, para colocar nas portas, também é vinda do sítio. Por quê? Porque é onde tem a grande concentração de vegetação. Então, vai se retirando essa vegetação e antigamente não eram esses tronquinhos quadradinhos e bonitinhos. Antes eles pegavam só um tronco mais reto da árvore e colocavam no telhado de suas casas. O calcário que faz o cimento o cimento é o que cola os tijolos um no outro e faz também reboco, essas coisas. É o concreto, né? Essas coisas. Esse calcário, junto da brita, de tudo mais, também vem do sítio. É das zonas rurais espalhadas do Brasil que vão se encontrar esse calcário, vão encontrar esse material para se fazer o cimento. E também vamos ter a areia. A areia vem geralmente dos rios, das beiras dos rios, que são da zona rural. Então, muita coisa que a gente consome na cidade é feito na zona rural. Não só essa parte de cimento e construção da casa, mas também de alimentos, algumas coisas que só se fazem no sítio. Mas cada lugar vai ter sua casinha específica, certo? Essa imagem é a imagem de um iglu. Quem é que já assistiu Pica-Pau e viu que o pinguim, aquele bonitinho, picolino, ele mora num iglu e fica passando frio? Mas isso não é verdade. Em lugares que tem muita neve, os iglus feitos de neve, eles conseguem aquecer muito mais do que uma casa de alvenaria. Então, o iglu ele é adaptado, é feito de neve, que é a matéria-prima que vai ter em abundância nesses lugares onde estão cobertos de gelo. Alasca, Polo Norte, principalmente. E vai possuir esse formatinho e que vai aquecer muito mais do que uma casa de alvenaria. Aqui nós temos uma oca de índio, as construções que os índios faziam. Eles estavam no meio da floresta, não sabiam da existência de calcário, de argila, e que esses até sabiam da existência, mas não utilizavam para construção das casas. Então, eles foram e construíam de palha e de madeira, retiradas de palmeiras, de árvores grandes, e faziam essas belas casas, os nativos, né, os indígenas aqui do Brasil. E essa casa, ela é de pau a pique, ou casa de taipa, que a gente conhece. Não sei se vocês já viram. Mas é uma casinha feita de madeira e com barro, fechando os buraquinhos entre a madeira. E assim era construída a grande maioria das casas, antigamente aqui no sertão, não só no sertão, mas em todos os lugares. Até o cimento ser descoberto, as casas eram feitas de argila e madeira. E nem todos pareciam. Se você vê uma casa
A grande maioria dessas casas antigas que a gente vê no centro, nessas partes mais velhas da cidade, elas são bonitas, mas elas são construídas de argila, não é de cimento e concreto como a gente tem hoje em dia. Mas o que é uma moradia básica? Para você ter uma casa normal, vamos ver aqui o que é que a gente tem em casa. A gente tem os cômodos, a gente tem uma sala, pelo menos a gente tem uma sala, um quarto, uma cozinha, uma área de serviço e um banheiro, certo? A gente vai ter água encanada, esgoto, energia elétrica, eletrodomésticos, mas não é a realidade de todo mundo. Nem todo mundo tem essas vantagens que nós temos. Por exemplo, existem cidades que o tamanho vai ser diferente, ou ela vai ser muito grande, ou ela vai ser muito pequenininha. Geralmente as casas muito grandes, elas estão nos bairros que são mais ricos, que o pessoal tem mais um pouquinho de dinheiro. As casas menorzinhas geralmente estão em bairros mais populares, que as pessoas não têm tanto dinheiro. E geralmente nessas casas, se for um bairro planejado, vai ter acesso a esgoto, a banheiro, só que vai ser bem reduzido a água encanada. Mas, existem lugares que não tem esse acesso. Você também precisa ter acesso à energia, a eletrodomésticos básicos, como geladeira, televisão. Internet não é garantia de qualidade de vida, mas é preciso que tenha esgoto e banheiro numa casa. Essa foto que a tia trouxe é de um lugar que nem tem pavimentação, que é o calçamento, o asfalto, e nem tem saneamento básico. O que é saneamento? É o esgoto dentro dos caninhos que a gente não vê, que depois vão para as galerias. Isso é muito comum no Brasil. E tem gente que também não tem banheiro dentro de casa. Essa prática era antiga. Os banheiros eram construídos, principalmente na zona rural, fora das casas, ou seja, a porta do banheiro era lá, o banheiro era uma casinha lá nos fundos, e até hoje ainda existem lugares que precisam ser assim. Então, isso é muito comum. Agora, existe outro fato. A casa que nós vivemos é nossa ou ela é alugada? Hoje em dia, com essa vinda do pessoal do sítio para cidade, que vem acontecendo há muito tempo, algumas pessoas iam tendo mais condições do que outras de construírem casas na cidade. Então, foram sendo criadas as casas de aluguéis, as casas que são para alugar, os prédios que são para alugar. E nas cidades grandes, esse metro, esse pedacinho de terra da cidade, ela passa a ser mais cara do que o pedacinho de terra lá no sítio. Então, as cidades grandes passaram a ter os prédios, passaram a ter as grandes casas, os apartamentos, para serem alugados, economizando espaço. Por isso que eles são os grandões, assim, porque eles já economizam. Já imaginou um prédio que tem 60 andares e em cada andar tem 3 apartamentos? Imagina espalhados assim, como seria grande. Então, esses prédios eles são para economizar espaço e também para alugar. Então, é muito difícil você ter uma casa alugada. Tia mora em Campina, mas ela mora num lugar alugado. Porque a tia não tem condições de comprar um apartamento. Talvez seja o caso de algum de vocês, ou não. Ou vocês têm um canto de vocês que são próprios. A casa, ela ocupa bem mais espaço. E os prédios não, eles são bem mais compactos, ou seja, eles cabem em lugares menores. É isso, meus amores, a atividade de hoje vai ser na página 111 e 112, tá? Um ótimo final de semana para vocês, um beijo, até semana que vem. Tchau, a tia vai ficar com vocês agora e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Um beijo.